Eu gostaria de iniciar o nosso evento convidando o Yuri Ferber, que é o fundador e CEO da Britec, para apresentar um pouco para vocês da Britec e também falar sobre o Financial Online. Yuri, seja bem-vindo ao nosso evento, pois estamos muito curiosos sobre o que é o Financial Online. Obrigado, Puccini. Vamos falar primeiro sobre a Britec, é um slide apenas. A gente começou desde 2012 atendendo o mercado de investimentos, mas até então a gente atendia principalmente corretoras, distribuidoras, gestores de fundos e wealth managers. Então, para esse público de planejadores financeiros, nós somos pouco conhecidos. Então, a Britec foi fundada em 2012 e hoje a gente tem 70 funcionários ao redor do mundo, mais de 200 clientes no Brasil, na resto da América Latina, Europa e Estados Unidos. E é isso. A Britec, então, é uma empresa de software focada no espaço de gestão de investimentos. E hoje a gente está trazendo o Financial Online, que é a nova plataforma construída especificamente para os planejadores financeiros. Deixa eu contar como que surgiu a ideia do Financial Online. Em meados de 2017, ou seja, pouco mais de 2 anos atrás, conversando com alguns clientes wealth managers à época, a gente acabou identificando uma oportunidade para criar ferramentas para utilizar e simplificar a vida do planejador, porque dentro desses wealth managers a gente tinha algumas operações de planejamento financeiro e patrimonial. Vi que muitas planilhas são utilizadas hoje em dia por esses planejadores, e um processo manual que limitava muito a capacidade de atender os seus clientes e expandir os seus negócios. No final desse ano, no final de 2017, a gente fez uma parceria com 3 planejadores, cada um aí super experientes, aí com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, e esses caras nos forneceram todo o conhecimento funcional e para substituir todo aquele processo manual, planilhas, por um sistema totalmente automatizado e integrado, fazendo então que o conceito do Financial Online fosse criado naquele momento, 2 anos atrás. Depois de conhecer profundamente como o planejador atende seus clientes, o seu dia a dia, a gente entendeu também que a gente poderia agregar ainda mais valor trazendo tecnologias para dentro do Financial Online, tecnologias que já existem, mas trazer para dentro do Financial Online, tendo tudo integrado. Então, a partir desse momento, a gente teve o nosso roadmap de construção desenhado. Uma parte seria desenvolvida pela Britec, porque realmente não existia no mercado nada que substituísse as planilhas dos planejadores. E uma outra parte a gente trouxe vendors e outros parceiros para embarcar as suas tecnologias dentro da plataforma e oferecer um local onde o planejador possa encontrar tudo o que ele precisa para atender o seu cliente da melhor forma possível. Então, ou seja, a visão do Financial Online é ser o one-stop shop provider para o planejador financeiro patrimonial. Uma coisa que eu não mencionei é que o nosso cliente é o planejador patrimonial, planejador financeiro, certificado ou não, CFP ou não. Tem muita gente que não tem certificação e atua nisso há muito tempo. A gente entende que esse profissional é um profissional extremamente fundamental, pois a grande maioria das pessoas no Brasil não possuem educação financeira. Então, um dos conceitos da plataforma é trazer colaboração de forma que o planejador pode e deve trazer os seus clientes para fornecer relatórios, estudos e dados para os seus clientes. Obviamente, o acesso dos clientes é gratuito e ilimitado, ou seja, o planejador pode cadastrar os seus clientes dentro da plataforma para que eles tenham acesso e isso não é cobrado. O core da plataforma Financial Online é o aplicativo Planejador Patrimonial, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho com mais detalhes. Mas, como vocês podem ver nessa tela, a gente trouxe uma série de aplicativos que também ajudam no dia a dia e ajudam a dar escalabilidade e vão facilitar a vida de vocês, planejadores, e a vida dos seus clientes. Por último, antes de entrar no aplicativo de planejador patrimonial, a gente queria falar sobre os aspectos comerciais. Alguns aplicativos são gratuitos, outros terão um pequeno custo mensal,
mas eu já antecipo que os valores são extremamente atrativos e, para os primeiros usuários, inclusive, a gente está concedendo um período de 90 dias completamente gratuito, sem custo algum. Vou passar agora a palavra ao Fefo. O Fefo foi um desses 3 planejadores que colaboraram intensamente conosco nos últimos 2 anos. Ele, inclusive, já está usando o aplicativo, substituindo as planilhas dele por esse aplicativo que a gente vai apresentar. E a gente trouxe ele, que entende como ninguém, assim como vocês, ele é planejador patrimonial. Então, a gente trouxe ele para apresentar o que a gente construiu em parceria. Então, Fefo, seja bem-vindo ao nosso Britec Talks. Obrigado pela parceria e é contigo agora, viu? Obrigadão. Obrigado, Yuri. Bom dia a todos. Entrando aqui já um pouco na ferramenta, no aplicativo, tá? Que o Yuri estava comentando, que é o planejador patrimonial. Falar um pouquinho sobre as funcionalidades, assim, como que eu utilizo, como inclusive um dos parceiros aqui que ajudou no desenvolvimento para suprir, na realidade era para suprir as nossas demandas que a gente não conseguia, tá? Então, acessando aqui o Financial Online, a gente vem na loja e acessa o aplicativo direto, tá? Começando a falar um pouco o que é o planejador patrimonial, para que ele foi desenvolvido, tá? O aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar ao planejador patrimonial, financeiro, seja lá qual for o consultor, a implementar os seus próprios conceitos e métodos, tá? E independente do tamanho da carteira do seu cliente, do patrimônio financeiro, do patrimônio imobilizado, da complexidade desse patrimônio, tá? Como? Primeiro, auxiliando a ter uma visão mais ampla do patrimônio, configurações personalizadas de acordo com o seu conceito, automatizando e simplificando todos os processos, tá? Sem que se perca o foco nos pontos que a gente, às vezes, esquece e precisam de mais atenção, e, finalmente, gerando mais eficiência na implementação da sua metodologia, do seu método, tá? Começando um pouquinho aqui, a gente entra numa parte importante, que é como é a estrutura de acessos do sistema, tá? A gente desenvolveu um sistema que tenha, que possibilite, desde uma instituição grande até um officer ou um planejador independente, utilizar as mesmas funcionalidades, tá? Então, aqui a gente tem desde clientes, tá? Eu estou acessando como master, tá? Cadastro de clientes, validação de clientes, todo o controle dos cadastros, dos acessos, officers, tá? Ou seja, o officer só pode enxergar os seus próprios clientes, o assistente do officer é ligado a um officer, que só pode enxergar os clientes ligados ao officer. Cada cliente pode enxergar somente os seus próprios relatórios, e se liberado pelo officer. Eu posso criar escritórios, cada escritório com o seu officer, cada officer com seus assistentes, e cada officer e assistente com seus clientes, tá? E tudo isso com validação de officers, validação de clientes feitos pela instituição. Então, ou seja, se a gente é um autônomo, a gente trabalha com uma parte dessa estrutura. Se a gente pode ir crescendo automaticamente, a gente vai aumentando essa estrutura, sempre com um grande controle de cadastros e acessos, tá? Independente de onde o teu cliente está, ok? Indo para uma outra parte já, mais do aplicativo, entrando no aplicativo, tá? A gente entra nessa parte que eu chamo de configuração personalizada de acordo com o seu conceito, tá? Aqui está como cadastro. O que eu faço aqui? Eu cadastro todos os pontos do meu conceito, desde disclaimer, tá? Quais são os meus disclaimers? Quais são os disclaimers da minha instituição, ou do meu agente autônomo, ou da minha consultoria, tá? Ou seja, disclaimers que vão aparecer em cada estudo, eu posso colocar ou posso não colocar, em cada relatório que eu mando para o meu cliente, tá? Então, cada um vai ter o seu disclaimer, tá? Indo para a classe de ativos, aí já entrando mais na parte de conceito da sua metodologia, tá? Classe de ativos todo mundo já está
cansado de saber o que é, mas cada um tem o seu, né? Para mim, liquidez é uma coisa, para você pode ser outra. E uma coisa que a gente coloca aqui é cada classe, ou seja, categoria, ou seja, financeiro ou imobilizado, cada classe, ou seja, por exemplo, renda fixa. Na renda fixa, para mim, eu entro com qual o prazo estimado para mim dessa renda fixa, tá? Qual o local de negociação e qual o retorno esperado. Esse prazo estimado é uma outra configuração que a gente faz, tá? Que a gente vem aqui e cada um configura dentro dos seus conceitos, dentro da sua metodologia, quais prazos vão utilizar para análise das classes de ativo, para análise da política de gastos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente onde chega isso. Então aqui a gente pode classificar de 1 a 5 prazos estimados diferentes. Prazo estimado configurado, a gente entra nas classes de ativo, vinculando elas aos seus devidos prazos que a gente colocou estimados lá. Tá? Então, por exemplo, para mim, Ações Brasil, tem um prazo estimado de maturação de risco e retorno de 48 a 120 meses, é local, e o retorno esperado é de 15. Tá? Depois a gente vai ver para que serve, para que a gente utiliza isso. Cada um também pode cadastrar de 1 a 4 indexadores, tá? No caso aqui a gente já está pré-carregado com esses aqui, e uma vez por mês a gente vai lá e atualiza essas cotações, ok? Entrando agora numa parte já de início de processo de coleta, tá? De dados e análise, é uma parte que muita gente vê por alto, mas a gente quis, montando esse aplicativo, permitir que a gente gaste um pouco de tempo e energia analisando algumas coisas que a gente muitas vezes deixa para frente. A primeira delas é orçamento, política de gastos. A gente sempre vê, o cliente gasta tanto, ganha tanto, então sobra tanto. Aqui, nesse caso, a gente força um pouquinho a analisar a política de gastos de curto prazo, tá? Ou seja, do ano corrente. Então, aqui, antes de começar um pouquinho aqui, eu vou falar de 2 conceitos que a gente usa no sistema. Primeiro, poder de compra, todo mundo está cansado de saber. Aqui para a gente, poder de compra é o quanto patrimônio atual, corrigido de acordo com as suas alocações patrimoniais, consegue comprar no próximo ano, 10 anos, 40 anos, dos mesmos bens e serviços correspondentes ao que compra hoje. Outro conceito importante que a gente coloca aqui é de inflação pessoal. Tá? Não, a gente não compara, apesar de estar ali nos indicadores IPCA, CDI, a gente aqui vai controlar a inflação pessoal. Tá? O que para a gente é inflação pessoal aqui? É o quanto você precisa de dinheiro a mais hoje para comprar os mesmos bens e serviços que eu comprava no ano passado. Tá? O quanto isso variou é inflação pessoal. Tá? Só que a inflação pessoal não necessariamente são todas essas variações. Existe no meio do caminho uma coisa que a gente chamou lá de padrão de vida. Por exemplo, nesse caso, tá? O cliente teve uma variação de receitas de um ano para o outro de 4,1, tá? Que nada mais é do que a média do projetado para o ano, que são as despesas estimadas mais as despesas realizadas, tá certo? A gente tem aqui controle por cento de custo, detalhado, estimado e realizado. O realizado mais o estimado dá o projetado. Então, a média do projetado desse ano, dividido pela média do realizado no ano passado, me deu uma variação de 4,1. Porém, a gente identificou que desse 4,1 não foi tudo inflação. A gente identificou que esse cliente, por exemplo, ele mudou de apartamento e está morando num apartamento maior, isso fez subir as suas despesas. Então, ele gastou R$10.000 a mais neste ano, projetando, só por efeito de alteração de padrão de vida, mudança de apartamento. Então, no caso, a inflação pessoal dele não foi de 4,1, foi de 2,4.
Por quê? Porque 1,7 foi de padrão de vida. Então, a gente começa a entender mais o que está acontecendo no curto prazo com esse cliente. Ok? Então, indo para outra coleta de dados importante, que é a carteira aberta do cliente. Muitas vezes a gente pega o extrato do cliente e manda, a gente até analisa o extrato do cliente, mas a partir do momento que a gente pega aqui e vê de uma maneira tudo concentrado, ou seja, independente de onde está o patrimônio do cliente, tá certo? O que aconteceu, o que ele tem, quais foram as movimentações que ele teve, o quanto que variou cada um desses ativos, né, de um mês para o outro. Ou seja, aqui a gente pega desde comportamento financeiro até inconsistências de extrato, né? Então, a gente gasta um tempinho aqui de uma forma mais um pouco menos automatizada, mas também é uma forma da gente gastar tempo vendo a política de gastos do meu cliente e a alocação patrimonial dele, tá certo? Bom, isso feito, a gente entra na parte de estudos praticamente dita. A parte de estudos que a gente fala é a área onde, através da automatização dos nossos processos, a gente busca eficiência na implementação do seu método, tá? Cada um com o seu, lembrando disso. Como isso, Fefo? Bom, vamos começar de novo com outros conceitos, tá? O primeiro dele é o impacto daquela inflação pessoal que a gente calcula lá no orçamento, na política de gasto de curto prazo, em cima da política de gastos de longo prazo, tá? Se a gente considera que a inflação pessoal sempre varia na mesma proporção que as receitas sobem, ok. Agora, a partir do momento que a gente tem essa diferença, a minha inflação pessoal, ela é bem diferente do que sobe as minhas receitas, e vice-versa, tá certo? Então, considerando que isso existe, no curto prazo o efeito é pequeno, porém no longo prazo isso pode ser catastrófico, tá certo? Então, entrando aqui na política de gastos, o que a gente faz? Projeção de longo prazo dessa política. Iniciando aqui, olhando o que o cliente estava me falando lá, a gente definiu aqui a política de gastos de curto prazo, tá certo? Ou seja, nesse caso aqui o cliente espera que ganhe R$52 mil por mês e gaste 50, ou seja, ele está equilibrado. Ele acredita que vai acontecer isso nos próximos anos e dali para frente ele vai passar mais 5 anos gastando um pouco mais e ganhando um pouco menos, tá certo? E depois mais 5 anos gastando mais, um pouco ainda, ganhando a mesma coisa, ou seja, ele vai consumir 30 moedas por mês nos próximos 5 anos e 40 moedas aqui na frente, e lá na frente vai se aposentar a partir de 2036, tá certo? Até 2070, gastando 50 moedas. Teoricamente, o cliente olha isso e fala assim, tranquilo, né? Eu tenho um patrimônio aproximado de 4 milhões, deve dar, né? Se a gente lança aqui a diferença entre a variação dessas receitas, a valorização dessas receitas e a inflação estimada, na realidade, ao invés do cliente ter esta política de gasto, se eu inflacionar, o que vai acontecer? Muda tudo. Ou seja, ao invés de estar zerado neste fluxo, ele vai estar consumindo patrimônio sem saber. Ao invés de estar gastando 40 moedas nos outros, de 2030 a 2035, ele vai estar consumindo 52 moedas, né? Então, isso no longo prazo, o que acontece? Ao invés de eu precisar de um volume, eu vou precisar de um volume totalmente diferente. Então, aqui a gente consegue mostrar para o cliente de uma forma inflacionada, tá? Como que fica a projeção da política de gastos dele, que é receitas menos despesas, menos fluxo, certo? E como se comporta esse orçamento até lá no final e quanto que eu vou precisar de dinheiro lá para frente, ok? Isso feito, a gente vai para a segunda parte do estudo, e não necessariamente a última, mesmo porque muitas vezes a gente fica brincando aqui, tá? Entrando nessa parte de alocação patrimonial, vamos começar com outros conceitos.
Bom, primeiro, balanço patrimonial. O que para nós aqui no sistema é o balanço patrimonial, tá? Assim como o balanço de uma empresa, né, a gente pode fazer simulações para os nossos clientes do que acontece com o balanço dele, ou seja, receitas, mais patrimônio financeiro, mais patrimônio imobilizado, menos despesas e fluxos de caixa, tá certo? O que acontece com meu balanço patrimonial? Naqueles meus períodos que eu cadastrei lá no início no meu conceito. Então, nos próximos 12, 48 meses, as minhas despesas vão consumir todas as minhas receitas, dada aquela política de gastos, tá certo? Inflacionada. As minhas despesas vão superar as minhas receitas e eu vou precisar começar a consumir patrimônio financeiro. No final de 48, de 120 meses, eu vou consumir todas as minhas despesas, mais esta parte de alocação financeira que a gente definiu aqui de liquidez de risco-retorno, tá certo? E, finalmente, no longo prazo, esse cara não está aposentado. O que a gente diz aqui? Primeiro, outro conceito que a gente tem que ter em mente quando a gente olha esse gráfico é previdência. Previdência não é um veículo, previdência não é um fundo, previdência é um conceito. E o conceito de previdência é ter um patrimônio alinhado, de forma a buscar preservar o poder de compra versus a inflação pessoal e que esse patrimônio não acabe antes do tempo. Tá certo? Aqui, considerando que a minha política de gastos é esta, e a minha alocação patrimonial é esta, infelizmente, o que acontece com o meu cliente? O retorno esperado da carteira dele, dada aquela minha alocação, é esta, tá certo? E o patrimônio acaba em 2036 aqui. Então, ele não tem previdência, tá? O que a gente tem que fazer? Nesse caso, a gente volta para o cliente e fala o seguinte, mágica eu não sou obrigado a fazer. Uma coisa que eu posso fazer aqui é melhorar a sua alocação por classes. De novo, a gente volta aqui no seu conceito, cada um tem a sua classe. Então, aqui é aquele conceito de classe de ativos que a gente colocou, entra aqui. Eu posso melhorar a sua alocação de classe de ativos para buscar um retorno maior, ou talvez eu não possa ter essa alocação em classe de ativos, porque por causa da minha política de gastos. Então, aqui a gente vai alinhando nada mais, nada menos do que a minha política de gastos ao meu patrimônio, a minha alocação patrimonial, tá? Tanto por prazo quanto por classe. E aí a gente vai alterando aqui, eu edito aqui e mexo na minha exposição por classe de ativos. Então, isso eu posso mudar, buscar maior retorno, mas, normalmente, o que acontece é que eu tenho que voltar aqui, tá certo? E mudar a minha política de gastos. Então, infelizmente, hoje, o meu patrimônio não comporta a sua política de gasto. Então, aqui eu vou falar, infelizmente, a gente tem que fazer isso aqui. Não posso gastar, seu patrimônio não comporta um padrão de vida de 50, comporta um padrão de vida de 40, além do que você vai ter que ganhar mais, tá certo? Para poder, lá na frente, viver do seu patrimônio. Então, aqui a gente vai ter que ganhar 50, aqui a gente vai ter que ganhar 50 e não vai dar para gastar aquilo ali, e, infelizmente, a gente não pode aposentar com isso, eu posso aposentar com isso aqui. Processo de novo, a política de gastos, e falo, cliente, infelizmente, isso é viável para você? Este padrão de vida, então eu vou ter que adequar, mudar o seu padrão de vida de receitas e despesas, para quê? Para poder ver se você tem previdência. Senão não adianta nada a gente ter uma alocação financeira ótima, uma alocação patrimonial maravilhosa, uma política de gastos que eu queira, sendo que não fecha a conta. Aí quando a gente vem aqui, eu simplesmente processo de novo a minha alocação patrimonial, tá certo? E a gente vai ter uma nova análise de alinhamento entre a minha política de gastos e a minha alocação patrimonial, por prazos
e por classe de ativos. Então, quando a gente vem aqui, olha lá, as minhas despesas são menores que as minhas receitas. Então, aqui eu consigo, com receitas financeiras, suprir. Meu patrimônio não só não acaba, como ele perdura. Tá certo? Bom, isso feito, a gente fica brincando muito de um lado para o outro. Ah, tá, agora aqui eu tenho muito mais receitas, eu posso gastar mais? Posso. Então, você vem aqui, calibra a sua política de gastos de acordo com a sua alocação patrimonial, até que a gente chegue num equilíbrio, né? Então, o que é o equilíbrio? É a previdência. Isso feito, a gente gera um relatório, né? Isso aqui a gente faz periodicamente com o cliente. Então, aqui a gente olha, o patrimônio não acaba, a sua alocação, para isso, o que tem que acontecer? A sua política de gastos tem que ser esta, tá certo? Sua alocação patrimonial tem que ser esta, vou lá, gravo um estudo e documento isso com o meu cliente, tá? Então, a gente gera esses estudos, manda para o cliente tem acesso, e aqui a gente pega todas as simulações que a gente fez, e como se fosse um budget, tá certo? Saindo de estudos, e agora entrando na parte de planejamento, relatórios, tá certo? O que é importante? É uma visão diferente do patrimônio. Aqui a gente busca tirar algumas ansiedades do cliente e tentar focar no que realmente importa, que é no alinhamento da política de gastos com a alocação patrimonial. Tá certo? Então, o primeiro relatório que a gente vê é o quê? Como que foi o desempenho do meu patrimônio total, ou seja, financeiro mais imobilizado, de acordo com os retornos de cada um. Então, como a gente lá na minha carteira, a gente coloca a variação, tanto dos financeiros quanto do imobilizado, a gente calcula o quanto que este patrimônio inteiro rendeu. Tá? Então, muitas vezes, o patrimônio financeiro pode estar bom, mas o imobilizado não rendeu nada. O que acontece? Eu ganhei menos. Então, aqui, o que acontece? São os rendimentos do patrimônio total, bruto, líquido de imposto e acima da minha meta atuarial, que é da inflação que a gente estimou ali nos estudos, tá certo? Quanto que eu tenho de liquidez, se eu estou enquadrado ou não dentro das minhas metas. E aqui é um outro dado muito importante que muitas vezes a gente esquece, que é nada mais nada menos o seguinte: isso aqui é o resultado do orçamento, aquela política de gasto de curto prazo que a gente definiu lá atrás, tá certo? E que a gente está tendo o estimado e o realizado. Isso aqui é o realizado, ou seja, dentro do que ele falou para mim que ele ganhou menos o que ele gastou, menos o fluxo de caixa, na média ele não precisou sacar dinheiro. Porém, eu fui identificar aqui que ele teve um investimento médio no patrimônio financeiro dele de menos 22 mil reais por mês. Ou seja, a minha política de gastos não está batendo com a realidade. Alguma coisa tem. Então, o que acontece nesse caso aqui? Poxa, cliente, vamos voltar lá nos meus dados, olhar o seu orçamento, porque você lançou alguma coisa errada. Voltando lá no orçamento, que é política de gasto de curto prazo, pode ser que altere a minha política de gasto de longo prazo, e aí a gente volta nos estudos. Então, isso é muito importante para a gente sempre deixar alinhado, não só a projeção, porque projeção sempre vale qualquer coisa. A gente colocar, não, eu preciso ganhar 80 e gastar 40, ok, é isso que eu vou fazer. E chega na hora, a gente está vendo que não está cumprindo isso. Então, a gente vê isso normalmente desde o início, 12 meses, para ter uma base anualizada, tá certo, de desempenho. Não dá para a gente ver o desempenho todo mês, mas de qualquer jeito o cliente gosta de ver mês a mês, tanto financeiro quanto percentual, tá? Então, por exemplo, esse cliente ganhou no patrimônio total dele, financeiro mais imobilizado, 3,45%, 2,97% líquido, mas só que 1,48% líquido acima da IP, tá certo? Outro relatório importante, com uma outra tipo de visão também, é o desempenho do patrimônio financeiro, que é aquilo que a gente mudou na alocação patrimonial, que é o que a gente tem mais controle, por isso que a gente fica com foco nisso. Aqui a gente consegue ver o quanto que eu tenho de patrimônio atual bruto,
quanto que eu tenho de imposto a pagar e quanto que eu tenho líquido. O como que foi o desempenho durante o período do meu patrimônio bruto, líquido, e como que deveria ter sido, ou seja, quanto que foi minha inflação pessoal. Ou seja, a meta aqui não é ganhar mais do que CDI, do que qualquer outra coisa. Teoricamente, para a gente, a meta aqui é preservar o poder de compra ganhando acima do que sobe as minhas despesas recorrentes. Tá certo? E aqui a gente tem a evolução do patrimônio desde o início. Qual que era o meu patrimônio antigo, quanto que eu ganhei bruto, as movimentações líquidas. Nesse caso aqui é financeiro, tá? Nesse caso aqui é total, incluindo imobilizado. Nesse caso aqui é só o financeiro, tá? E também qual foi o desempenho da minha política de gastos. O que é isso aqui? As minhas receitas subiram 2% no ano, eu tive uma variação zero de padrão de vida nas receitas, então eu tive uma variação estimada pessoal de 2, o estimado era subir 3. Então, eu estou ganhando menos, na realidade, eu estou realizando menos do que eu tinha que ter ganhado, tá certo? E as minhas despesas, lembra lá, foi de 4,1, sendo que de padrão de vida eu observei 1,7, ou seja, minha variação pessoal está em 2,4 de inflação pessoal. Era previsto 7. O que acontece? Se isso aqui, no final do ano, ficar muito diferente, eu vou lá no meu estudo e mudo de 7 para menos, ou vice-versa. E aqui também é muito importante, que é a evolução do meu patrimônio financeiro, histórica, tá? Imobilizada, versus o quanto eu precisava ter de patrimônio. Então, no caso aqui, muitas vezes, eu gosto de mostrar esse dado, esse gráfico, por quê? O meu cliente está consumindo patrimônio real ou não? Porque muitas vezes a gente ganha dinheiro, a gente vem aqui ver que ele está ganhando acima da inflação pessoal, porém ele está resgatando. Então, aqui, a gente mostra que o patrimônio está sendo preservado em relação ao poder de compra. E aqui, quando a gente entra aqui, a gente vê, bom, esse patrimônio, mesmo preservado pelo poder de compra, está sendo consumido? Nesse caso aqui, não, eu estou ganhando um pouquinho acima. Tá? Essas coisas são muito importantes, são quebra de paradigma com o cliente, mas é uma visão diferente dele enxergar, porque não adianta nada a gente ganhar acima da inflação e ele consumir tudo. Ou vice-versa. Muitas vezes eu tenho cliente que fala o seguinte, você pode gastar mais. Está aqui, ó, você está acumulando patrimônio. Outra visão diferente que a gente coloca aqui é do patrimônio financeiro também aberto. Muitas vezes a gente vê aquele relatório com todos os ativos um embaixo do outro, né? O que acontece? O cliente chega e começa a comparar todos os ativos com os indexadores e cada ativo de uma classe com ativos de outra classe. Então, para mim, aqui, quando a gente mostra isso aqui, o mais importante é ver o quanto que rendeu o meu patrimônio financeiro bruto, quanto que rendeu líquido, integral, 12 meses, no mês, versus os indexadores, tá? Aqui a gente vê versus a inflação pessoal, tá certo? E aqui a gente vê versus o mercado. Porém, a diferença é, tá, dado ao que aconteceu no mercado, como é que foi minha carteira total e como é que foi cada classe. Então, a partir deste momento, eu olho aqui e falo o seguinte, poxa, a minha classe multimercado rendeu igual ao CDI. Ah, tá. Os meus ativos que eu tenho aqui debaixo dessa classe, eu posso comparar um com o outro e com os indexadores. Eu não vou comparar ativo de multimercado com ativo de Ação Brasil. Aqui, quando eu olho toda a minha alocação de Ação Brasil. Então, aqui eu posso comparar um ativo com o outro e com a indústria. Sem criar aquela coisa de falar, poxa, se eu ganhei tanto aqui, por que eu tenho menos, que eu tenho tanto dinheiro aqui e não tenho lá? Não, aqui eu vou olhar como que foi minha alocação, o desempenho da minha alocação dentro de cada classe, sem comparar uma classe com a outra. Ah, não, por que eu não tinha mais ação nos Estados Unidos se ela rendeu mais? Porque no meu momento eu foco em ver só a ação nos Estados Unidos. Eu foco só em ver o desempenho de Ação Brasil versus Ação Brasil. Então aqui a gente consegue comparar banana com banana, maçã com maçã e não compara banana com maçã. Gera os relatórios e pode enviar para o cliente. E outra coisa, o cliente tem acesso a isso, caso liberado para ele. Se não for liberado, ele não tem acesso, a gente manda por e-mail. Bom, pessoal, assim, rapidamente dizendo
É isso que a gente tem dentro do aplicativo, terão outras coisas, terão melhorias, mas basicamente é isso que hoje a gente precisava e finalmente a gente tem uma forma mais automatizada que está permitindo a gente ganhar escala, porque a gente perde muito menos tempo fazendo essas contas no Excel, na mão, é muito mais simples hoje para a gente, tá? Legal, Fefo. Muito obrigado aí pela tua apresentação, que a gente pôde conhecer um pouco aí melhor do aplicativo de planejamento patrimonial. Estamos nesse momento fazendo o pré-lançamento do Financial Online e do aplicativo de planejador patrimonial. Como o Yuri já adiantou quando ele apresentou o Financial Online, para as pessoas que participaram desse webinar, nós estamos oferecendo um período de 90 dias de utilização do aplicativo sem custo, tá? Durante esse período, em qualquer momento, você pode eventualmente cancelar o aplicativo aí sem que tenha qualquer custo. O que a gente acha pouco provável, né, dado aquilo que a gente viu de funcionalidades e de características que vão te ajudar no dia a dia. Todos vocês irão receber um e-mail dentro de alguns dias, mas provavelmente na primeira semana de dezembro, com informações para se cadastrar com seus logins e um how-to que vai explicar para vocês como é que é o dia a dia, como é que eu faço a implantação, passo a passo aí, para que você possa aproveitar muito das características que o planejador patrimonial vai lhe encaminhar. Para aquelas pessoas que fizeram comentários e mandaram suas dúvidas aí durante o evento, como eu antecipei aí numa mensagem que mandei, a gente não, nesse evento, a gente não parou para fazer as perguntas e respostas, até para que a gente fosse bastante fluido na apresentação, mas não se preocupem que a gente vai agendar uma conversa individual com cada um de vocês para fazer os esclarecimentos necessários e até mesmo passar algum tipo de orientação que se faça necessário. Bom, não deixem de preencher a avaliação do evento, dando sugestões aí para os próximos eventos. E em nome da Britec, eu gostaria de agradecer a presença de todos e esperamos revê-los em breve nos próximos Britec Talks. Um abraço e um bom resto de semana a todos.